Marca da Promessa. Você está ouvindo a gente aqui pela rádio, também estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Você pode ir lá em Tamar Souza, você também pode estar agora pelo Facebook assistindo a gente ao vivo. E como nós falamos no começo do nosso programa, nós vamos falar sobre Naamã. E você já deve, claro, ter ouvido a história de Naamã. Quero aproveitar então para mandar um abraço aqui para o nosso querido Nataelson, está assistindo a gente. Nataelson, um abraço para você, meu amado. A dona Delide Muniz, um abraço também. A todo mundo que está ligado a gente agora pelo Facebook, também ao vivo aqui pela Rádio É Você. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Depois a gente vai ler do versículo 9 ao versículo 15, tá bom? 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. E depois a gente vai pular lá para o versículo 9 e vamos ler do 9 até o versículo 15. E vamos ver então o que nos diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Agora vamos lá para o versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não daria e não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. E o versículo 15 diz: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Amados, aqui nós temos a história do grande Naamã. Por que grande? Porque dentro do seu país, dentro da Síria, que era o seu país, ele era um comandante respeitado, era um comandante estimado, era um comandante valente, era um comandante que seu exército já tinha vencido muitas guerras, e o versículo 1 diz isso, enfatiza isso, que por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Então por meio dele o Senhor concedeu vitória algumas vezes a esse país. Ele era um homem muito respeitado, ele era um comandante respeitadíssimo, mas ele tinha um grande problema. Ele tinha a pior doença que alguém poderia ter naquela época. Uma doença que hoje para a gente, conhecida como a hanseníase, que tem cura, né? Uma doença que as pessoas são curadas, é um tratamento de 6 meses mais ou menos. E as pessoas hoje têm medicamentos que tratam a hanseníase, mas naquela época a hanseníase era a pior doença que alguém poderia ter. Naquela época era conhecida como a lepra. Então, alguém que era leproso era uma pessoa que era rejeitada, era discriminada, era abandonada.
Para você ter uma noção, nos tempos de Jesus, se alguém era leproso, ele tinha que entrar na cidade colocando a mão em cima, né, dos lábios e gritar: impuro, impuro. E as pessoas já sabiam que ali ia passando um leproso. Então, Naamã vem de um processo de muitas vitórias na sua vida, de muitas conquistas. Ele vem de um processo de respeito na sociedade. A sociedade respeita ele é alguém admirado, ele é alguém respeitado, e de repente ele lidar com essa doença, ele lidar com essa enfermidade, e ele sabe muito bem as consequências que essa enfermidade iria trazer para ele. Ele sabe muito bem que aquela enfermidade, ela iria desgastá-lo, iria levá-lo à morte. E ali, eu tenho certeza que Naamã procura todos os meios possíveis, ele procura todas as formas possíveis, todos os recursos possíveis que ele poderia ter, que o seu país poderia oferecer, e ele procura os recursos para ser curado e não consegue, e ele traz, né, as conquistas das suas batalhas, mas ele estava perdendo a batalha contra a lepra. A lepra já estava tomando conta dele, ele tinha ganho muitas batalhas, mas aquela batalha Naamã estava perdendo. E aquilo, você sabe, quando alguém está doente, a pessoa perde o seu humor, perde a sua paz, perde o seu sono, traz uma preocupação muito grande. E isso às vezes é para nos ensinar que todos nós possamos passar por momentos que está tudo bem, está tudo ótimo, estamos tendo grandes conquistas na nossa vida, mas de repente vem tempestade sobre nossas vidas. De repente vem momentos difíceis sobre nós. Aquilo que aconteceu com Naamã também pode acontecer com a vida de cada um de nós. Mas lá na casa de Naamã tem uma escrava, tem uma jovem. A Bíblia diz que ela é uma menina. A gente não sabe a idade dessa menina, a gente não sabe o nome desta menina, mas lá na casa de Naamã tem uma menina que teve um papel fundamental em todo esse processo de Naamã conhecer a Deus. Ela fala para a sua patroa, a esposa de Naamã, que na terra dela, ela conhecia um homem de Deus. Ela se refere assim: um homem de Deus, um profeta que estava em Samaria, e que se Naamã pudesse conhecer, se Naamã pudesse ir até ele, com certeza ele seria curado da sua lepra. O que é interessante a gente perceber, amados irmãos, é que aquela menina é escrava. A Bíblia é muito clara que aquela menina, ela tinha sido levada cativa. Ela estava na sua terra, ela morava em Israel, e aí a Bíblia diz que ela tinha sido levada escrava como cativa para a casa de Naamã, e aquela menina, ela tinha todos os direitos de odiar Naamã. Ela tinha todo o direito de querer ver o mal acometendo-se em Naamã. Ela tinha todo o direito de desejar o mal para Naamã. Talvez se fosse muitas pessoas que a gente conhecesse, poderiam até dizer: ah, que bom, eu acho é bom, tomara que morra mesmo. Agora ele está doente, tomara que morra. Quem mandou ele lá na minha terra me trazer como escrava? Tomara que morra mesmo. Mas não, queridos, aquela menina escrava, ela teve uma atitude totalmente diferente. Ela teve uma atitude de amor. Ela não desejou o mal para o homem que tinha trazido ela como escrava, tinha tirado ela da sua terra, tinha tirado ela da sua família, tinha tirado ela da sua convivência e tinha trazido para outro país, com outros costumes e com outras culturas, e para ser serva dele. Ela não alimenta ódio no coração dela, mas aquela menina, ela leva uma palavra de esperança. Mas tem uma coisa muito interessante: aquela menina nos mostra que o seu coração é um coração perdoador. Porque somente quem tem um coração que perdoa é quem pode anunciar esperança para as pessoas. Quem não tem perdão para oferecer não pode anunciar esperança para as pessoas. Quem não tem um perdão para oferecer não pode trazer uma palavra de vida, porque o remorso, o ódio, o rancor, ele não gera vida, ele só gera morte. Mas o testemunho daquela menina, ele foi um testemunho para gerar vida. Aquela menina não queria que Naamã morresse. Aquela menina não queria que Naamã sofresse. Ela queria que Naamã
conhecesse o poder de Deus. Aquela menina queria que Naamã conhecesse o verdadeiro homem, o verdadeiro profeta de Deus. Então ela leva uma palavra de esperança. Sabe, meu querido, nós estamos precisando, muitas vezes, em nosso dia a dia, ser como essa menina aqui, de 2 Reis capítulo 5, a serva de Naamã. Precisamos perdoar, precisamos levar esperança, precisamos levar uma palavra de fé para as pessoas. É isso que as pessoas estão precisando ouvir hoje, palavra de esperança. A esperança para você que está com casamento, sabe, abatido, casamento trincado, se rompendo, se esfacelando. Há esperança para o teu casamento. Há esperança para o teu filho que está nas drogas, que está na marginalidade. Há esperança para a tua filha que está nos vícios, na prostituição. Há esperança para o teu marido que está no álcool, na bebida. Há esperança para você que está depressivo, você que vive ansioso, você que acha que não tem mais jeito para você. Há esperança. A esperança é vida para aqueles que creem. E a esperança é Jesus. E essa esperança de vida, nós só podemos realmente encontrar em Deus, encontrar em Jesus, porque Ele é a nossa vida e a nossa maior esperança. E nós aprendemos isso com essa moça aqui. E aí depois, Naamã, ele resolve ir até Samaria, ele vai até o rei da Síria, e aí ele pede uma carta de recomendação para poder ir até o rei de Israel. O rei da Síria dá todo o suporte para ele, dá o que ele necessita, né? Dá a carta de recomendação, apresentando ele ao rei de Israel para que ele pudesse entrar, né? Ali naquele país, no país de Israel. Então ele vai e leva uma comitiva com ele, leva presente com ele, e aí ele vai até o profeta Eliseu. Mas aí, queridos, tem uma coisa muito interessante que nós aprendemos. Nós aprendemos com Naamã que não se pode resolver tudo, nós não podemos resolver tudo. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Nós precisamos de pessoas para ter uma vida abençoada. Ninguém faz tudo sozinho. Naamã encontrou a cura por causa do testemunho daquela escrava, daquela menina. Nós precisamos uns dos outros. Naamã, ele começa o seu processo de encontro com Deus, o seu processo de cura, sendo ajudado pelo testemunho de uma menina. Nós somos curados, nós somos transformados, nós somos abençoados quando nós compartilhamos as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas fraquezas, os nossos receios. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa dos teus irmãos, dos teus amigos, das pessoas que estão próximo de você. Ninguém pode ser ninguém sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não foi o poder de Naamã, não foi a influência de Naamã, mas Naamã foi ajudado pelas pessoas. A gente não pode fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos aprender a depender de Deus. O homem é um ser que precisa desesperadamente do Senhor. Nós aprendemos lá em Mateus capítulo 5 e versículo 3, nós temos lá a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que nós aprendemos aí? A gente sabe que a palavra bem-aventurado é feliz. E como é que alguém que é pobre pode ser feliz? Porque lá no grego, esse pobre, quando Jesus fala dele, é o miserável, aquele que não tem nada. É aquele que precisa dos outros para se alimentar, para vestir, para ter alguma coisa. Mas aí Jesus está nos ensinando sobre o quê? Jesus está nos ensinando sobre dependência. Ou seja, se a gente for utilizar essa palavra hoje, ensinando para você, Jesus está nos dizendo que felizes são as pessoas que reconhecem a sua dependência em Deus. Felizes são as pessoas que reconhecem que precisam de Deus,
que precisam urgentemente de Deus, que precisam de Deus em cada momento, em cada etapa, em cada fase, em cada circunstância das suas vidas. O reino dos céus não é para os inteligentes, os sábios, os que se acham alguma coisa. O reino dos céus é para as pessoas que reconhecem no fundo do seu coração que são inteiramente dependentes do Senhor. O reino dos céus é para você que reconhece a sua necessidade em Deus, que reconhece a sua dependência em Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui Naamã tinha que aprender isto. Naamã tinha que começar a aprender que ele só poderia ter a sua cura a partir do momento que ele entenderia que isso é um processo de dependência do Senhor. Amém? Segundo lugar, eu aprendo algo fantástico aqui também com Naamã. A Bíblia diz que ele vai até Eliseu, mas aí Eliseu nem conversa com ele, né? A Bíblia diz que Eliseu nem conversa pessoalmente com Naamã. Eliseu não conversa pessoalmente com Naamã. Eliseu pede para Geazi, que era um jovem que o servia, né, que trabalhava com ele, né, era um servo de Eliseu. Eliseu pede para Geazi mandar um recado. E Geazi chega lá e fala assim: olha, Naamã, o meu senhor, né, o profeta está dizendo para você que você deve ir lá no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, e você tem que mergulhar 7 vezes. O processo é esse. É assim que ele pediu para você fazer. Eu estou só te dando um recado aqui. E na hora Naamã, sabe, dá o que a gente chama aqui de piti, né? Começa a ficar nervoso, começa a ficar bravo. Ele fala assim: ah, mas quer dizer que é assim? Vai funcionar dessa maneira? Eu achava que ele vinha até aqui onde eu estou, iria colocar a mão sobre a doença, ia fazer uma oração e orar ao Deus dele, e quando ele tirasse a mão, terminasse a oração dele, estava tudo resolvido, eu estaria curado. Eu viajei achando que era dessa maneira. Agora ele me pede para ir lá no Rio Jordão, naquela água amarela, aquela água barrenta, para me mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Será que lá na minha terra tem rios com águas muito mais limpas, né? Com rios muito mais bonitos? Ele pelo menos dissesse para mim voltar lá para minha terra e mergulhar lá nos rios da minha terra. Agora mergulhar no Rio Jordão, quer dizer que o negócio é assim? Ah, se for assim nem quero. E aí um dos servos, né, um daqueles que participam da comitiva de Naamã, falou assim: meu senhor, tenha paciência, fica tranquilo, né? Fica calmo. Olha, ele pediu para você fazer uma coisa tão fácil. Vai lá, se banha na água do rio. Ele pediu para você mergulhar 7 vezes. Vai lá, se banha. É fácil você fazer isso. A gente veio até aqui para você voltar assim. Fica tranquilo, vai lá. Obedece a ordem do profeta. Isso não é difícil você fazer. Eu aprendo uma coisa muito interessante aqui, amados. Eu aprendo que Deus age como Ele quer e não como nós queremos. Deus age de acordo com a sua vontade. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem o seu jeito, Deus tem o seu tempo, porque Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Eu aprendo isso aqui. Naamã queria que fosse do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Mas não, Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua maneira. Deus tem a sua forma de agir. E nós temos que aguardar. Foi o próprio salmista Davi que diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele esperou. E aí ele adiciona ainda algo que dá uma ideia de demora. Ele esperou com paciência. Ou seja, nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é na nossa hora e nem tudo é do nosso jeito. Algumas coisas Deus ele vai nos preparar, algumas bênçãos Ele vai nos preparar. A gente ora às vezes achando que Deus me dá essa bênção tal, Deus me dá a bênção tal, e a gente acha que Deus ainda vai preparar a bênção para a gente, mas não. Na realidade, Deus não prepara a bênção para a gente. Deus está nos preparando para as bênçãos. Você está vendo? Você está vendo a diferença?
Não é que Deus tem dificuldade de fazer uma bênção lá, não é que Deus tem dificuldade de fazer com que a bênção chegue para a gente, é porque Deus sabe que muitos de nós precisamos amadurecer espiritualmente, psicologicamente, precisamos amadurecer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, para recebermos algumas bênçãos, porque bênção na nossa vida, na hora errada, vira maldição. Bênção na nossa vida, no momento errado, ela vai nos atrapalhar, e atrapalhar o nosso crescimento e o fortalecimento da nossa fé. Então não é que Deus às vezes não vai nos abençoar, é porque Ele está nos preparando para a bênção. Ele está nos preparando para este momento. Ele está nos preparando para algo maior. Então se você está pedindo alguma coisa para Deus, você fala, ah, pastor, eu estou pedindo isso já há tanto tempo, já faz meses que eu estou orando, já faz anos que eu estou orando por isso, e Deus não me abençoa. Olha, Deus tem 3 respostas. Deus tem sim, mas esse sim, ele também pode ser um espere, sim, eu vou lhe abençoar, mas espera aí. Pode ser um sim para agora, ele pode ter algo para você agora, uma bênção para você repentina, porque quem controla isso é Deus. Deus sabe o melhor momento. E ele pode ter um não. Ele pode dizer para você não, porque isso não é bom para você, porque isso não vai ser bênção para você. Você pode estar pedindo uma pedra pensando que é um pão. E Deus não vai dar para você uma pedra porque Ele sabe o que é melhor para você. Então às vezes Deus não te atende porque Ele sabe o que é melhor. E Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Ele sabe o momento certo de nos abençoar. E quando a bênção vem no momento certo, é realmente uma grande bênção. É por isso que é bênção. A bênção, ela só é bênção porque ela é a bênção certa no momento certo, na circunstância certa, na hora certa, no tempo de Deus, no kairós de Deus. Porque aquilo que vem no tempo errado não é bênção para nossas vidas. E Naamã precisou aprender isso. Precisou aprender que a bênção vem no tempo de Deus, né? Que a resolução das bênçãos vem no tempo de Deus. Que Deus faz as coisas do jeito dele. Naamã achava que o profeta ia chegar lá, colocar a mão, orar e tudo seria resolvido. Mas não, é porque Deus queria fazer um processo em Naamã. Deus queria que Naamã passasse por um processo antes. Queria que Naamã aprendesse a respeitar e a conhecer quem era o verdadeiro Deus. Sabe por que muitas bênçãos não chegaram na sua vida ainda? Porque você ainda está no processo. Mas fica tranquilo, aguarda, se entrega ao Senhor, confia no Senhor, que no tempo certo a tua vitória vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em terceiro lugar, o que é que eu aprendo aqui com essa experiência de Naamã, essa experiência de cura de Naamã? Eu aprendo que o orgulho mata. Lá no versículo 13 e 14, né, ele ficou meio brabo. A Bíblia diz lá no versículo 13 que os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. E assim ele desceu ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes. Aqui no primeiro momento, Naamã não queria fazer isto. Naamã não queria mergulhar nas águas do Rio Jordão. Tinha um orgulho dentro dele. Porque, como eu falei ainda há pouco, ele achava que as coisas iriam ser resolvidas do jeito dele, no momento dele, na hora dele. Mas muito cuidado com orgulho. Muito cuidado quando você pensa que as coisas têm que girar, o mundo tem que girar ao teu favor. Que porque você vai para a igreja, porque você dá o dízimo, ou porque você lê a Bíblia, ou porque você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, que tudo tem que girar ao teu favor. O mundo não tem que girar ao teu favor. Foi por isso que na tentação, Jesus não se jogou lá do pináculo do templo. Você lembra da tentação de Jesus? Satanás primeiro pede que ele transforme as pedras em pães, colocando em dúvida, colocando em xeque se Jesus era filho de Deus ou não. Depois ele leva Jesus até o pináculo do templo e fala assim: olha, se joga daí, se atira daí que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, vão te amparar e vão cuidar de ti. E Jesus não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus está ensinando o que para a gente ali? O mundo não gira ao redor de mim, Deus, ele não está lá porque ele não está lá por causa de mim. Eu estou aqui por causa de Deus. Mas Deus não é Deus por causa de mim, não. Deus é Deus porque Ele é Deus.
Ele é completo, absoluto, eterno, soberano. Deus não existe por causa de mim, sou eu que existo por causa de Deus. E algumas pessoas acham que ele é o centro do mundo e que Deus tem que mover céus e terra só por causa da vida dele, porque ele é um cara legal, vai para a igreja, alguma coisa assim. Não é assim não, querido. Deus é soberano. Muito cuidado com o seu orgulho, muito cuidado quando você acha que as coisas têm que funcionar tudo para você, do seu jeito, no seu tempo. O orgulho mata a esperança, o orgulho mata sonhos, o orgulho cancela a bênção, o orgulho nos cega, o orgulho nos afasta daquilo que Deus tem para nós. E por um momento, Naamã relutou. Por um momento, Naamã relutou e não queria entrar nas águas do Jordão. Por um momento, Naamã se afastou da bênção do Senhor. Mas ali, Naamã, ele obedeceu. Naamã ouviu o conselho, da sua comitiva, dos funcionários que estavam com ele, e ele foi nas águas do Rio Jordão. E em quarto lugar, o que eu aprendo com essa experiência? Eu aprendo que Deus é maior do que todas as coisas. E quando nós obedecemos a Deus, nós experimentamos o milagre de Deus em nossas vidas. Qual era a ordem para Naamã? Mergulhe nas águas do Rio Jordão. É nas águas do Rio Jordão. Quantas vezes? 7 vezes. 7, você conhece, 7 é o número da perfeição. 7 vezes Naamã tinha que mergulhar. Era um processo de 7 vezes, não era na hora, não era no mergulho só, não era no momento só, não era só jogar água em cima dele. Ele tinha que mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E aí Naamã vai, mergulha a primeira. Aí Naamã sai do mergulho, olha, continua a mesma coisa, a lepra está lá ainda. Segunda vez, Naamã volta do mergulho, está lá a lepra ainda. Ele vai fazer obedecer, sabendo que a nossa obediência, ela gera bênçãos de Deus.